Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadora Marilena, público presente a esta Casa de Leis, público que nos assiste pela televisão, e são muitas pessoas, senhor presidente, que ouvem, assistem e que participam de casa até das discussões acaloradas que acontecem nesse plenário, senhor presidente. Posso dizer para Vossa Excelência, conheço alguns deles que respondem na própria casa, conversam entre si a respeito dos assuntos tratados aqui. São pessoas que se interessam realmente pelos assuntos da Câmara, porque sabem que são interessantes a eles, são importantes, tratam da vida deles. Nós trouxemos, senhor presidente, a esta casa o projeto de lei 11.651, que exige, em locais privados de prática esportiva e no comércio de produtos correlatos, advertências sobre as consequências do uso de anabolizantes e revoga a Lei 7.348/09 correlata. Senhor presidente, eu acho que esse é um dos assuntos mais debatidos ultimamente através da mídia. Toda a população praticamente tem conhecimento dos malefícios do uso indiscriminado, muitas vezes, de esteroides anabolizantes. As pessoas que correm à procura do corpo perfeito e que acabam, muitas vezes, se esquecendo que melhor do que isso é uma saúde perfeita, atropelando, muitas vezes, a natureza e pagando muito caro pelas consequências advindas dela. Muitas vezes é belo, é bonito o corpo, e a gente não sabe, e não é divulgado muitas vezes, o sofrimento das pessoas em determinado tempo após o uso desses esteroides anabolizantes. Nós colocamos no corpo desse projeto, senhor presidente, e que o uso de esteroides anabolizantes prejudica o sistema cardiovascular, causa lesões nos rins, no fígado, degrada a atividade cerebral, aumenta o risco de câncer e pode provocar dependência. Trouxe e tenho na justificativa desse projeto uma relação dos males terríveis que são acometidas pessoas que se deixam levar pela ministração desses esteroides nas academias, alguns por conta própria, e que sofrem tanto por causa disto. E o que nós estamos solicitando através desse projeto de lei, senhor presidente, aliás, nós apresentamos vários projetos de lei que têm o mesmo cunho, às vezes um mérito diferente, um assunto diferente, mas o mesmo cunho: informar, o sagrado direito de receber a informação. Foi assim quando nós pedimos no IPTU, foi assim quando nós solicitamos nas farmácias populares, foi assim em tantos outros projetos. E esse, nada mais, nada menos, nós queremos de que em locais privados de prática esportiva e também do comércio desses produtos, tenha um cartaz, tenha algo escrito discriminando e falando dos problemas e das consequências do uso desses esteroides anabolizantes. Quero dizer também à Sua Excelência, senhor presidente, que eu estou contente hoje de estar apresentando um projeto legal e constitucional. 99% das vezes que vim a esta tribuna, vim para defender um projeto que considero sempre bons, como foi do vereador Márcio. Hoje, com muita alegria, nós votamos favorável, mas que não encontra respaldo, às vezes, na consultoria jurídica, tanto dessa casa quanto do Executivo. O projeto em tela, senhor presidente, está apto a ser votado, a ser aprovado e, com certeza, ser também apoiado por Sua Excelência, o senhor prefeito da nossa cidade. Creio eu ser um assunto de saúde pública, informar muita gente que é prejudicado por não saber. O mais triste da vida
é não saber, é morrer sem saber, é sofrer, é ficar doente porque não sabia, eu não conhecia, não é? E a gente costuma dizer, até entre os evangélicos, o maior inimigo nosso não é o diabo, o maior inimigo nosso é a ignorância. E esse projeto vem a calhar nesse sentido, para que as pessoas, se quiserem fazer uso, vereador Pacheco, que o façam cientes de que estão sujeitos a degradar o seu fígado, seus rins, o seu cérebro, a vida sexual e tantas outras coisas que nós poderíamos enumerar aqui e que estão elencadas na nossa justificativa. Queria pedir a vossas excelências que aprovem esse projeto que eu considero importante para a saúde da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, doutor Pacheco. A excelência já está no crédito hoje. Na sequência. Presidente Gerson Sartori, prezados vereadores, público presente que nos assiste pela TV Câmara, trata-se de um projeto da mais alta relevância, uma vez que ele tem um cuidado específico com a saúde da população, no momento em que a cultura física é bastante disseminada na nossa sociedade e a gente vê mais ou menos como uma regra, e eu acho isso muito saudável, as pessoas destinarem um tempo do seu dia para fazer ginástica, para fazer musculação, para frequentar uma academia, coisa que no passado a gente não via. E hoje em dia a gente assiste uma disseminação enorme de academias de cultura física pela cidade, o que eu acho extremamente positivo. No entanto, cabe essa preocupação do nobre vereador Pastor Dirley em relação ao uso indiscriminado de anabolizantes, né? Apenas para um esclarecimento para o público que nos assiste e às vezes não tem o entendimento pleno da palavra, a palavra anabolizante, ela é o contrário de catabolizante. Então, tudo que é anabolizante é aquilo que aumenta a massa muscular. Então, anabolismo aumenta o funcionamento da musculatura. E o que é catabolizante é o que diminui o funcionamento e diminui a massa muscular. Uma pessoa doente, ela tem um catabolismo. Para que a doutora Helena, que nos assiste aqui sempre presente nas sessões, que pode confirmar as minhas palavras, não é, doutora? Então, o anabolizante é uma droga que ajuda a aumentar a massa muscular, pastor, não é? O senhor deve saber disso, por conta do seu projeto, mas se ele for usado indiscriminadamente, ele pode levar ao mau funcionamento dos rins, ele pode forçar exageradamente o coração, que é um músculo, né? E pode levar também às dificuldades de ordem sexual, né? Seja no homem ou seja na mulher. Então, são drogas que têm que ser usadas com estrita indicação médica, e as academias, elas não podem discriminadamente sugerir para esse ou para aquele atleta que lá frequenta, para aquele frequentador, que use este remédio para adquirir massa muscular mais precocemente. Nós tivemos no passado, não muito distante, uma pessoa que veio a óbito por ter usado o anabolizante numa academia da cidade aí, né? Talvez tenha acontecido até com outras, pastor Dirley, e que a gente não tenha vindo a saber. Mas é um risco muito grande. Pois não? Paulo Sérgio. Pois não, Paulo Sérgio. Só falando que além do problema, eu esqueci de falar quando o pastor, parabenizando o primeiro pastor, parabenizando o senhor pelas palavras, também falando que às vezes é problema de tráfico de entorpecente. Nós tivemos um caso aqui em Jundiaí, onde o anabolizante usado, além de ser prejudicial à saúde, foi considerado tráfico e a pessoa foi presa. Tráfico de entorpecente, exatamente. Tráfico de drogas que não podem ser usadas sem a indicação precisa depois de uma avaliação médica. Então, está de parabéns o pastor Dirley pelo belíssimo projeto, e eu quero finalizar trazendo a lembrança para os frequentadores de academia, né, e para os atletas em geral, que nós tivemos um caso que foi
que foi depois denunciado pelo Comitê Olímpico Internacional, e todos se lembram, que foi um campeão mundial dos 100 metros rasos, que era o Ben Johnson, todos se lembram disso, que é aquele que primeiro venceu a barreira dos 10 segundos, e o Ben Johnson depois ele perdeu todas as medalhas conquistadas, porque no exame pós-corrida foi constatado que ele usava anabolizante, usou drogas ilícitas para a disputa olímpica, e ele perdeu todo o crédito, perdeu todas as medalhas que ele havia ganho. Pior do que perder as medalhas é perder a vida com o uso indiscriminado. Então terá, pastor, naturalmente o meu voto, como já teve o meu voto favorável, como já teve no outro momento. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Eu tinha falado a questão, mas depois eu falo. Isso porque a turma não foi ver o que tem de Maria Mole, paçoquinha, ali na sala da diretoria administrativa. Mas se eu falar de anabolizante. Doce de abóbora. Com 16 votos, o projeto está aprovado. Questão de ordem, vereador Derlei Gonçalves. Agradecer, senhor presidente, a Vossa Excelência, aos colegas, pelo entendimento de aprovar o nosso projeto, especialmente o doutor Pacheco, que a cada oportunidade nos dá uma aula. Cada vez que a gente apresenta um projeto que se refere à saúde, a gente deveria consultar o doutor Pacheco, porque além de ser um grande vereador, é um excelente médico, e toda oportunidade ele nos ensina um pouco, né? Mesmo tendo apresentado o projeto, não tinha tanto conhecimento como ele dos tais esteroides anabolizantes. Muito bom. Obrigado, senhor.